Beleza? Então, vamos lá. Tema de hoje, então, o primeiro imposto que a gente vai examinar da sequência de impostos é o ITBI. Tá? Então, vou começar aqui, compartilhar a tela. Ou melhor, vamos começar pelo ITCD. Eu já escrevi aqui, o ITBI é o próximo. Tá? Então, esse é um imposto de competência dos estados, né? O imposto de competência dos estados, ele está previsto lá na Constituição, no artigo 155, inciso 1 da Constituição. A gente vai ter, meus amigos, no CTN, um dispositivo, e o CTN é de 66, tá? Então, a gente tem que entender que ele tratava de um imposto que era o ITBI e o ITCD junto. Então, as disposições que a gente vai encontrar lá no CTN, transmissão, é o artigo 35. Então, ele era o ITBI e o ITCD juntos, tá? Eles estavam aqui no mesmo. Hoje, nós temos uma disciplina própria na lei número 8.221, de 89, isso aqui é a lei do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Que fala do ITCD. E aí, o primeiro ponto que a gente precisa investigar aqui é o aspecto material. Tá? Então, sobre o que vai incidir esse imposto? Qual é a base econômica que vai ser tributada? Como eu disse no início da aula, né, a gente está falando de tributo sobre o patrimônio, tributo que incide sobre bens. Tá? Então, a gente viu o IPTU na aula passada e hoje vai ser concentrado basicamente nesse tema. E aí, o dispositivo da Constituição que autoriza a tributação está aqui, ó. Artigo 155, inciso 1. Compete aos estados instituir impostos sobre a transmissão causa-mortes e a doação de quaisquer bens e direitos. Então, temos aqui o primeiro evento, vamos chamar assim, o primeiro fato gerador, que é a sucessão causa-mortes. Tá? Então, a gente está falando aqui da morte, abertura da sucessão, certo? Então, esse é o primeiro fato gerador. O segundo fato gerador, e que ele é completamente distinto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é o contrato de doação. Então, eu tenho um contrato típico lá no direito civil, né? A gente tem que pegar o Código Civil e ver a disciplina do contrato de doação. Assim como para efeitos de sucessão, a gente tem que se socorrer da legislação civil, tá? Então, não é o direito tributário que diz quando é que abre a sucessão, quando é que ocorre a morte, do ponto de vista legal, e também não é o direito tributário que diz o que é doação. Código Civil para ambos os fatos geradores. Então, se ocorreu a morte, pelo princípio da Saizine, imediatamente são transmitidos os bens para os seus herdeiros. Então, aberta a sucessão, imediatamente, naquele instante, abre-se a transmissão. Nossa, tem um helicóptero aqui, está voando. Meu Deus do céu, bicho gigante. Foi lá para o Juan agora, para atrás dele. Então, assim, a sucessão causa mortes, ela se abre com um falecimento, então tem um evento morte, tá? E o outro fato gerador é a transmissão por ocasião de uma doação. Então, o que a gente vai ver nesses dois fatos geradores em comum é que não há a transferência ou a contraprestação, como em outros contratos. Então, eu vendi um imóvel e recebi o preço. Eu prestei um serviço e recebi o preço correspondente. Tanto na sucessão quanto na doação, não há um evento, a contraprestação do herdeiro nem do donatário, certo? Então, isso talvez seja o fato
que assemelhe os dois fatos geradores e que vai ter repercussão na hora de calcular, quando a gente for falar sobre o cálculo do imposto. Esse é o imposto que é a minha praga, que eu rogo para todos os alunos de direito na graduação que não querem trabalhar com tributário. É a praga. Você vai lá trabalhar, vai advogar, vai se formar e você vai se deparar com esse tipo de problema. Você já está lá com o seu escritório, advogado, direito civil, chegou um inventário e agora? Como é que eu faço a apuração? Tem que fazer o divórcio, tem que fazer a partilha de bens. E aí começam a surgir as dúvidas em relação à tributação. Tem uma história, gente, que eu conto que é uma vantagem você falar sobre que é tributarista, é que você escapa de ter que responder perguntas do porteiro do prédio, do motorista do Uber, enfim, e por aí vai. Quando você fala que é advogado de direito de família, né, as pessoas logo têm um problema de família, se é trabalhista, sempre tem algum problema com o empregador. O tributarista, as pessoas mas trabalha com o que mesmo? O que é o tributário? Aí eu encerro a conversa, não preciso dar explicação. Só que teve um dia que eu peguei o Uber e o cara falou: o senhor é advogado? Sou advogado. Qual é a sua área? Tributário. É com o senhor mesmo que eu quero falar. Aí eu, nossa, o que será que vai vir agora de dúvida? E aí, olha só, para vocês verem como a minha praga funciona. O motorista do Uber, ele disse que estava se separando da mulher, estava tudo certo na separação, estava tudo funcionando muito bem, era uma separação consensual, já tinham disciplinado o que ia para cada um, estava tudo certo. E aí a parte que competia ao motorista, né, o cônjuge, varão, como se diz no direito civil, ele ia doar para a mulher. E aí, na doação, tem que recolher o imposto de doação. Isso foi para a fazenda avaliar o bem, e quando vem da fazenda a avaliação, vem completamente diferente do que ele tinha dito para a mulher. E aí azedou a relação. A mulher, tu é um cafajeste, tu estava me mentindo, o patrimônio não vale o que não é aquele valor que tu disse que valia. Quando, na verdade, isso poderia ter sido resolvido só com essa aula de hoje, com a explicação que eu vou dar sobre como é que a fazenda faz a avaliação dos bens. Que, antecipando já a resposta, é a coisa mais louca que vocês podem imaginar. Então, pode uma partilha de divórcio azedar por causa disso, pode uma sucessão se eternizar, um inventário se eternizar por causa dessa discussão. Eu vou dar alguns exemplos na nossa aula de hoje, tá? Então, assim, primeiro aspecto, sobre o que tem que pagar esse imposto. Transmissão causa mortes, doação. Duas coisas distintas, beleza? Então, vamos chamar assim, são esses os fatos geradores do imposto, tá? Aí, o elemento subsequente é o aspecto temporal. Quando é que eu tenho que pagar? Então, se eu estou falando da sucessão causa-mortes, o fato gerador considera-se ocorrido na abertura da sucessão, certo? Se eu estou falando de doação, o fato gerador ocorrido considera-se no momento da celebração do contrato, ok? Aqui vem um ponto, pessoal, um ponto de atenção, que isso gera algumas dúvidas, digamos, no imaginário das pessoas, assim. Ainda essa semana eu estava falando com a minha família lá e queriam fazer um negócio na família. Ah, não, mas é só transferir da minha conta para a conta do outro. Eu falei, bom, tem que pagar o ITCD, que é o imposto de doação. Se você está dando esse dinheiro para uma outra pessoa, isso é doação. Ah, mas quem é que vai ficar sabendo disso? Então, assim, no imaginário das pessoas, quando você faz uma doação que não é registrada, e aí leia-se,
Escritura pública de compra e venda, eu estou doando um imóvel, vai ficar no registro de imóveis, a escritura, é óbvio que isso a autoridade, enfim, a fiscalização pode descobrir. Se eu estou doando um automóvel, isso vai ter um registro no Detran, tem que transferir o documento. Agora, se eu estou entregando um numerário, um bolinho de dinheiro, como é que isso vai ser rastreado? Não tem como. Salvo se você fizer isso pelas instituições bancárias, com a transferência do valor, aí sai de uma conta, vai para outra, isso chama atenção. Então, assim, não é porque ninguém pegou que não é tributado, tá? Então, assim, se você quer dar presente, não sei se alguém aqui tem namorado ou namorada que vai dar presente aí pelos próximos dias, avalie bem a faixa de isenção, tá? Para não pagar ITCD. Não sei se alguém aqui tá bem na fita, se é o caso do Vitor Hugo aí, que está dando presente, ou o Renato. O Renato dá presente aí que escapa da faixa de isenção. Se for o caso... Diga, Renato. Não, 3 ponderações bem rapidinho, não estou com essa bola para presentear as senhoras mulheres, senhoritas, senhoras mulheres. Uma, professora, eu conheço um advogado e aí, voltando um pouquinho o que o senhor falou um pouco, então eu chegava para ele na rua, cidade do interior, assim, doutor, por favor, uma informação. Aí ele dizia assim, informação só pede para o guarda, por isso eu vou no escritório e pago uma consulta. Muito boa. A outra, professor, eu vou ver se eu consigo fazer a pergunta. É muito interessante o assunto, realmente a complexidade, não digo que a complexidade, mas não é fácil essa questão do TCD, TBI, divórcio, inventário. Eu vou ver se eu posso fazer essa pergunta para o senhor, assim, se não é algo fora que eu não quero comprometer ninguém. Existem mecanismos que nós, com conhecimento, podemos, ao invés de, no lugar de pagar imposto, repassar esse bem para um filho, um pai, um irmão, sem pagar esse imposto, um bem ou um valor, ou se isso for completamente legal, o senhor desconsidere essa pergunta. Agora, se existe na legislação essa possibilidade, não sei se o senhor poderia comentar alguma coisa, mas se for completamente legal, por favor, desconsidere. Eu não quero lhe constranger, a gente aqui aula gravada, partir por esse tipo de situação. É só dentro daquele conhecimento que o senhor nos passou, por exemplo, da questão do ganhar dinheiro em São Paulo lá com o fisco, né? Tá? Ok, isso aí, muito obrigado. Renato, assim, ó, eu vou te dar agora a resposta on the records e depois eu posso dar a resposta off the records, tá? Então a resposta para a gravação oficial é: se você fez uma doação acima do limite de isenção, que se não me engano no Rio Grande do Sul é em torno de 80 UPFs, aí tem que ver quanto é que está o UPF, multiplicar por 80, esse é o teto de isenção. Se você fizer acima disso, tem que recolher, tá? Então, se fizer abaixo, e aí... Professor, desculpa interromper, eu compartilhei no site do Cefaz lá uma tabela que tem os percentuais ali, mas a princípio, conforme consta ali, eu acredito que não tenha isenção para valor inferior, valor baixo ali, conforme a tabela, não sei se... Não, tem na lei. Tem na lei. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu abrir de novo. Não, causa mortes até 2.000 tem isenção, mas a doação não. Pelo menos o que consta na tabela ali. Vou mandar o link do site. Transmissão causa mortes. Professor, essa unidade é estabelecida pelo governo federal? Não, é governo estadual, Secretaria da Fazenda. No site da Cefaz, eu vou compartilhar com vocês ali. No site da Cefaz... o Thiago já compartilhou. Você entra lá e tem o valor da UPF. Eu já chego na isenção, tá? Já chego na isenção, mas tem na lei a previsão da isenção de valores de transações de pequeno valor. E aí, respondendo, Renato, dentro também daquilo que vai ficar gravado, se você fizer doações, digamos, parceladas, pingadas, dentro dessa faixa, você constitui aí um patrimônio
os seus filhos, tudo dentro da lei, certo? Então, transferências que não ultrapassem esse valor, tá? O novo valor é 21,15, tá ali compartilhado pelo Tiago. E aí tem que multiplicar lá o valor da isenção por 21,15. Se eu não me engano, era algo em torno de R$ 2.000, R$ 3.000. Eu não me lembro bem o valor, mas tem uma isenção para doação. Acima desse valor tem que pagar. E aí onde é que entra o ponto, tá? E aí eu dou uma pitadinha aqui já para deixar o Renato curioso. E também falar para vocês do planejamento sucessório, empresarial, tributário, que é um olhar sobre tudo, né? Tu não pode pegar assim, eu vou agora atender o Renato, a pergunta que ele me fez foi sobre doação, aí eu atendo o Renato na doação e desatendo lá no imposto de renda. Então, lá a aula que a gente teve lá atrás de imposto de renda, a gente falou um pouco sobre isso, né? E um equívoco muito grande é misturar as duas coisas. Imposto de renda, doação, aí eu tenho que pagar o imposto da renda que eu recebi do inventário. Não. Uma coisa é a transmissão causa mortes. Então, recebi por ocasião da morte. O fato gerador morte é tributado por este imposto que a gente está estudando, não é o imposto de renda. Mas eu quero atualizar o valor. Bom, aí é outra coisa. Estava lá na herança do meu ascendente, no patrimônio, no espólio, uma casa no valor de 100 mil. Estava lá declarado 100 mil. Eu sei que hoje ela vale 500, certo? Aí eu quero atualizar para mim a declaração do imposto de renda para 500. Então saiu do meu ascendente, veio para mim e eu quero botar 500 na minha declaração. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que pagar um imposto, que é o ganho de capital sobre isso. É outra coisa. Se eu trouxer do patrimônio do ascendente no mesmo valor, não tem aumento, não tem acréscimo. Era 100, chegou para mim 100. Eu pago o ITCD, que é o que a gente está estudando aqui, e deu, acabou, não tem imposto. Tá? Então, é importante entender as duas coisas para a gente não criar uma armadilha. Eu já vi vários advogados sugerindo o seguinte: olha, você transfere todos os bens para os seus filhos, para sua esposa, para a sogra, faz doação. Para a Receita isso não é tributado, mas aqui, na aula de hoje, a gente está vendo que vai incidir a tributação. Mas a Receita não sabe. Sabe sim, sabe sim. O intercâmbio de informações acaba sendo repassado para os órgãos fazendários e chega ao conhecimento da Receita Estadual. Isso está lá no CTN de 66 escrito, e hoje com a internet, com a tecnologia, isso é muito simples, né? É só pedir via a comunicação que tem, os fiscos, e eles ficam sabendo da minha declaração que está lá. Atendi hoje, exatamente hoje, um cliente que a gente estava organizando lá uma questão patrimonial, e aí na hora de fazer o recolhimento do imposto de doação, a Receita Estadual pegou e fez um pente fino. Foi lá e, não, me diz tudo que tem. E aí ela foi, tá, mas isso aqui que tu não me falou, isso que está aqui. Ou seja, eles foram lá e fizeram o dever de casa, eles levantaram tudo que tinha para ver. Então, esse negócio assim de ninguém está sabendo, ninguém vai ver, cuidado, porque não dá mais para fazer dessa forma. Então, assim, vamos então assim compartimentar hoje, para efeitos didáticos, o assunto. Hoje a gente está estudando só o ITCD, tá? E aí, respondida a questão do Renato, depois, se tiver curiosidade, a gente pode falar mais profundo, com mais detalhes aí sobre a continuação, tá? Mas, para efeitos, tem como fazer, desde que respeitados os limites. Então, sobre o aspecto temporal, tem 2 enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal que eu vou compartilhar com vocês, súmula 114 do STF, tá? Eu vou compartilhar aqui. Cadê? Compartilhamento de tela. Beleza, tá aqui. Então, aqui está o enunciado da súmula 114,
que diz exatamente o seguinte. Então, vejam lá. Está escrito que o imposto de transmissão causa mortes não é exigível até a data da homologação do cálculo. Tá? Então, assim, nós estamos vendo aqui, quando é que considera-se ocorrido o fato gerador? Na abertura da sucessão. E é extremamente importante a gente identificar que a abertura da sucessão, porque vocês sabem muito bem, né? Inventário às vezes leva anos. A pessoa faleceu em 2010, deu briga com os filhos, enfim, uma confusão, e agora está encerrando o inventário. Então, a gente está falando de 10 anos. Nesse meio tempo, o Rio Grande do Sul mudou de 3 vezes a legislação. Então, qual é o imposto que eu vou pagar? É o imposto na data da ocorrência do fato gerador. Por isso, a abertura da sucessão é o momento importante para a gente identificar. Mas aí eu transcrevi aqui para vocês o enunciado, e vejam, a data do julgamento, vejam, é de 1963. É anterior ao próprio CTN, mas é uma súmula que está em vigor no Supremo Tribunal Federal e ela tinha uma razão de ser. Imaginem esse inventário do cidadão que faleceu em 2010, tá? Ele faleceu em 2010. Se eu considerar que era exigível o imposto de 2010 e só eu conseguir terminar o inventário em 2021, o que vai acontecer na hora de apuração do cálculo? Eu vou ter que pegar o fato gerador de 2010, botar Selic e atualizar até o dia de hoje, porque eu estou em mora. Se eu estou em mora, tem que ocorrer os encargos da mora, certo? Então, o que o Supremo assentou naquele julgamento que vale aqui? É que ele não é exigível até que seja homologado o cálculo. Então, tá, é esse o cálculo, tá certo, o juiz deu ok? Ou no tabelionato, eu fiz um tabelionato, veio lá o cálculo da fazenda, então a partir de agora ele é exigível. Antes não, porque senão a gente geraria um problema grave, seja para o contribuinte que quer adimplir, seja para a fazenda que poderia até mesmo ter decaído o direito de lançar. Em outra medida, se o fato gerador ocorreu lá e hoje é que ele se tornou exigível pelo fato da elaboração do cálculo, a gente tem a decadência ocorrida aqui nesse meio tempo e, portanto, não tem que pagar nada. Então, o enunciado da súmula 114, ele vem nesse sentido, para tentar dizer o seguinte, olha, a gente só vai começar a falar sobre exigibilidade e cobrança e também para efeito de cálculo a partir da homologação do cálculo do imposto de transmissão, tá? Mas o fato gerador é a morte. Esse cálculo é elaborado pela própria fazenda, no caso? Eu já vou chegar quando a gente falar do aspecto quantitativo da apuração, eu falo sobre isso, tá? Mas aí tu me cobra. Isso por causa mortes e por doação também, pelos dois? Ou seria só na causa morte? Ambos. Mais aqui esse enunciado que eu quero compartilhar aqui. Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, tá? O imposto causa mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação, tá? Então, de novo, né? Como a gente está falando de um imposto que pode levar anos para ser apurado, esses bens eles acabam tendo uma variação do valor no tempo, né? Para mais, para menos. E o Supremo assentou que a data da avaliação, o valor que eu vou fazer é na data da avaliação, e não o valor histórico lá de 10 anos atrás, certo? Essa é a súmula do Supremo Tribunal Federal. Aí, eu vou responder agora uma dúvida que surgiu aqui na aula, não me lembro quem que suscitou,
que era a respeito do local do recolhimento do ITCD. E eu transcrevo o artigo 155, parágrafo 1º da Constituição, artigo 155, parágrafo 1º, que diz exatamente o seguinte. Então, o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCD, que nós estamos vendo, relativamente a bens imóveis e seus direitos, compete ao Estado de situação do bem. Ok? Então, se eu estou inventariando aqui, faleceu uma pessoa, e eu estou inventariando o patrimônio dessa pessoa e ela deixou um imóvel. Aonde que eu vou pagar o ITCD? Eu vou pagar no estado em que o bem está localizado, ok? Se a gente está falando de um imóvel em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, é Rio Grande do Sul. Se eu tenho um imóvel em Santa Catarina, Florianópolis, sei lá, Camboriú, é Santa Catarina, certo? Se, por outro lado, nós estivermos falando de bens imóveis, bens móveis, é aonde se processar o inventário ou arrolamento, certo? Então, uma pessoa deixou uma conta bancária, a pessoa deixou um automóvel, a pessoa deixou joias, bens móveis no local onde se for fazer a abertura do inventário. E se for uma doação, aonde for o domicílio do doador, certo? Então, não é causa morte, é doação, aonde que reside o doador? Rio Grande do Sul, tem que recolher no Rio Grande do Sul, ok? Aqui, no inciso 3º, tem uma questão recente, tá? Os estados passaram a legislar sobre a possibilidade de tributar o ITCD do patrimônio da pessoa que está no exterior, certo? A gente já falou aqui na aula do imposto de renda sobre a questão do efeito territorial da legislação, certo? Então, por regra, a legislação brasileira vale dentro do território brasileiro, certo? Isso a gente falou na aula sobre o imposto de renda. E aí, naquela aula de imposto de renda, a gente viu a malandragem que o fisco criou para alcançar o patrimônio que está no exterior ou a renda obtida no exterior, que foi a inserção da norma de tributação em bases universais, certo? O que os estados pediram? Eu também quero entrar nessa festa, eu também quero tributar o que está no exterior. E aí conseguiram ali, vejam, a Constituição está lá com a autorização. No entanto, os estados não respeitaram o trechinho que está aqui. Quer dizer, isso nem poderia ter sido feito pelo Estado, né? Isso deveria ter sido feito pelo Congresso Nacional. Não foi editada a lei complementar. Essa lei complementar nunca veio a ser editada. Mas os estados, nas leis estaduais, começaram a disciplinar e tributar. Então, abria-se um inventário, a pessoa deixou um bem no exterior, um apartamento, um carro, uma conta, tem que pagar ITCD no Brasil. E aí, o que o STF julgou agora, este ano, tem até um textinho lá no blog que eu compartilhei, ele disse, olha, é inconstitucional a lei estadual que disciplina a tributação na ausência de lei complementar. Isso deve ser regulado por lei complementar. Logo, as leis estaduais, todas que tributaram de forma indevida. Então, aqui tem para quem souber aí de alguém que tem bem no exterior, enfim, alguma herança que foi transmitida e eventualmente recolheu, dá para repetir o indébito desse tributo que foi pago, tá? É muito provável que essa lei seja editada, se não esse ano, no próximo ano, muito rapidamente. Os estados estão pressionando no Congresso e vai sair uma lei complementar e daqui para frente vai ser autorizada a tributação. Mas o que foi tributado para trás pode ser repetido, tá? Aqui é aspecto espacial, escrevi errado.
Professor, Diga. eu tenho uma dúvida sobre a doação. Aí, por exemplo, assim, porque a gente aprende em direito das coisas que o imóvel se opera na tradição, né? A transmissão do bem. A doação é na tradição. E mesmo assim, o fato gerador vai ser no momento da celebração do contrato, não da transmissão. Não, eu coloquei celebração do contrato. Não sei se todo mundo ouviu a pergunta do Juan, que é bem interessante. O Juan perguntou o seguinte: olha, na data, lá no direito civil, o contrato se perfectibiliza com a tradição. Então, eu cheguei aqui, dei um presente para o Tiago, dei um presente para o Renato, aqui ocorreu o contrato, né? Foi com a tradição. E é assim. Quando eu falei celebração do contrato, não entenda a redação formal de um instrumento, porque nem sempre, na grande maioria dos casos, não ocorre um instrumento formal. Quando eu falei celebração do contrato, é a tradição, se for, te dei esse celular. Hoje ocorreu o fato gerador. E aí a dificuldade do fisco de descobrir, né? A data em que eu entreguei o bem que não tem registro em lugar nenhum. Agora, se for um bem imóvel, é muito mais fácil, né? Aí sim, aí sim. Aí, se eu preciso levar registro, se eu preciso fazer uma escritura pública, por exemplo, se é um imóvel, eu tenho que fazer uma escritura pública de doação. O tabelionato vai me exigir o pagamento para me entregar a escritura. Por quê? Porque se fez um acordo da Secretaria da Fazenda com os tabeliões dizendo o seguinte: olha, você só celebra, só lavra a escritura se tiver pago o ITBI. Se não tiver, você não conclui o ato, porque senão você vai responder pelo tributo devido. E tem previsão para isso, né? Está lá no CTN que o tabelião ele pode responder pessoalmente pelo tributo que não foi pago. Então, dificilmente a gente consegue, quando exige, quando é da natureza do negócio, quando é um negócio formal, né, que tem que ter um documento público, a gente consegue escapar. Agora, todos os outros bens que não precisam passar por registro, para o fisco é bem difícil dele controlar, né? A data da ocorrência do fato gerador. E muito provavelmente, se eu conseguir datar isso e tiver passado 5 anos, sequer ele pode lançar quando ele descobrir. Isso já é um problema de apurar a decadência também, né? Porque Exatamente. você não sabe quando é o fato gerador. Exatamente. Pode falar, Renato. Inventário, bens no exterior, tributação, o senhor pode acrescentar? Eu fiquei com uma dúvida aí, algo mais sobre? Não, eu só referi que falta lei complementar. Falta lei complementar para regular isso, bens no exterior, tá? Não tem ainda, provavelmente vai sair esse ano, no próximo ano. Isso os estados são bem agilizados, eles vão lá no Congresso, acampam no Congresso, até sair a lei eles não saem de lá. Aí a lei vai sair, pode ter certeza, e aí vai estar resolvido o negócio. Professor, Sim. considerando ali o que o Juan perguntou, o que tu falou só ali, o que eu mandei no chat, eu queria saber, tá, no bem imóvel, tu considera a celebração do contrato a tradição. E aí no imóvel que tem que registrar, eu considero também a data em que foi efetuado o registro, independente do que consta lá no contrato como data de assinatura? Não, é a escritura. É a data da escritura que é a celebração do contrato. Como eu disse, dificilmente você consegue lavrar a escritura sem ter a prova do recolhimento do imposto. Mas é a data da escritura. Se eu conseguir essa façanha, eu fui num tabelionato, o tabelião fez para mim a escritura e passou 5 anos, decaiu. Mas hoje em dia é praticamente impossível disso acontecer. E quanto menos levar registro, né? Se eu não tenho escritura, eu não tenho que levar registro. Eu preciso da escritura primeiro, para depois ir no registro de imóveis. Então, a escritura é o primeiro documento. Se eu não tenho ela, então não há nem falar em registro. Tá? Tá bem. Mas, para consolidação da propriedade, tem que ter esses dois momentos, sem dúvida. Então, falei do aspecto espacial, momento da ocorrência do fato gerador. E falei do aspecto com relação a imóveis, o local do imóvel, bens móveis aonde foi aberto o inventário, tá?
E aí, agora vem para a parte do cálculo, né? Então, que é o aspecto quantitativo. E aí, agora vem a tabelinha lá que o Thiago compartilhou no chat. Quem quiser pegar ali aquela tabelinha, tá bem legal. Que foi copiar a imagem. Eu gostei do infinito ali que a Cefaz botou, né? O imposto vai até o infinito. E vejam só, fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016. Por quê? Porque em 2015 mudou a lei, tá? Então, assim, deixa eu... começar aqui. Aspecto quantitativo. O que a gente tem aqui? Eu tenho... vamos lá, deixa eu botar em ordem cronológica. Lei 8.821 de 89 estabelecia alíquotas progressivas de 1% até 8%. Ok? Esse é o primeiro marco, assim. A lei lá na sua origem, ela tinha alíquotas que variavam de 1 a 8. E essa variação se dava em relação ao tamanho do patrimônio transmitido. Quanto maior, maior a alíquota, quanto menor, menor a alíquota. Ok? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tinha uma posição pacífica. A jurisprudência pacífica dizia que a progressividade do ITCD é inconstitucional. E por que o STF dizia isso? Ele dizia que era inconstitucional porque eu não tenho como graduar a capacidade econômica do contribuinte aqui. Quem é o contribuinte? Quem é que vai pagar o ITCD? Não é o falecido, são os herdeiros. Ah, mas transmitir um grande patrimônio quer dizer que naturalmente essas pessoas serão ricas dali para frente. Não necessariamente, porque o que se está tributando é aquele patrimônio naquele dado momento, naquela situação. Então, tributar o patrimônio não é a mesma coisa que tributar a pessoa e a situação econômica dela. O Supremo Tribunal Federal entendia que não poderia ter alíquotas progressivas do ITCD, porque, na visão do Supremo, isso ofenderia a capacidade contributiva, certo? E a expressão na Constituição, no artigo 145, parágrafo 1º, diz exatamente que sempre que possível, em outras palavras, quando não é possível, e aqui a gente está falando de tributação sobre coisas, aqui não é o caso de aplicar a progressividade. E aí, em 2009, o Rio Grande do Sul alterou a lei do TCD e fixou 3% para doação e 4% para causa mortis. Então só tinha uma alíquota. Em razão de tanto perder no Supremo Tribunal Federal, o Estado pegou e disse, tá, cansei, vou pegar e vou estabelecer a alíquota única. 3% para doação, 4% causa mortis para tudo. No entanto, e aí vem, STF revisita a sua orientação, e a jurisprudência vigente é que a progressividade do ITCD é constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal, e o caso paradigma era até do Rio Grande do Sul. E aí, em 2015,
é alterada a lei estadual, e aí é aquela tabela que vocês estão vendo na lâmina seguinte, que é essa daqui. E ali, a foto que o Thiago compartilha conosco, ela deixa claro, né? Fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016. Então, a partir daquela data, aplica-se essa tabela aqui. Os valores que estão ali, de 0 a 2.000, de 2.000 a 10, de 10 a 30, são em UPFs, tá? Então, atentem para isso. É escrito aqui, né? Mas não custa lembrar. É UPF. Não, aquilo ali não são reais, tá? Então, tem que multiplicar uma UPF por aquele valor. Certo? Então, como é que eu calculo? Resumindo aqui a nossa... Eu vou pegar a base de cálculo, vou multiplicar por uma daquelas alíquotas que estão ali naquela tabelinha, né? Então, alíquotas da tabela, se nós estivermos falando do Rio Grande do Sul, né? Por óbvio. E aí eu chego no imposto no ITCD devido, tá? Então essa é uma fórmula aqui que todo mundo já está familiarizado, não tem nada de novo. O que vai nos impactar aqui, que a gente vai examinar agora, bom, como é que é isso tudo na causa-mortes e na sucessão. Então, vamos lá. Então, a base de cálculo na causa-mortes é igual ao monte mor. Tá? A base de cálculo na doação é o valor atribuído ao bem doado. Tá? E as alíquotas são da tabela. Bom, mas aí vem a pergunta que o Juan acabou de me fazer aqui, agora há pouco. Tá, mas e quem é que diz qual é o valor? É a Fazenda que diz? Este era um dos últimos tributos. Na aula passada a gente viu o último tributo, que é o lançamento de ofício do fisco, que é o IPTU. O IPTU o fisco faz sozinho, eu nem toco em nada, certo? Neste caso aqui era assim, ou seja, eu pegava o inventário e mandava para a Fazenda. Está aqui o inventário, ó. Agora você calcula e me dá a guia. Isso mudou, se não me engano foi em 2012, a legislação mudou, e aí o que a gente tem agora? A apuração do ITCD se dá com a emissão da DIT, Documento de Informação Tributária. Quem é que faz isso? O advogado no inventário e o tabelião, se nós estivermos falando de escritura, né? Certo? Então, o advogado abre o inventário, ele vai lá fazer o arrolamento dos bens e para cada bem ele estabelece um valor. E ele diz, ó, esse bem vale tanto, esse bem vale tanto. Essa guia, ela é encaminhada para a Fazenda e a Fazenda confere os documentos, os dados informados para ver se eles batem, se eles estão de acordo, certo? Então essa é a tarefa digamos, a tarefa que é feita pelo advogado, ou seja, hoje a apuração, esse documento aqui é modalidade de auto-lançamento, ou também chamado de lançamento por homologação, certo? Então, fez a guia, mandou, ela é conferida, apurada, gera um DOC para pagamento, eu paguei, tá tudo certo, ok?
O que acontece aqui, pessoal, que é muito comum? Então, assim, a disciplina disso aqui que eu vou falar está no artigo 147, que é, digamos, como funcionava antes, né? Então, o lançamento por declaração está lá no artigo 147, quando ele é efetuado com base em declaração do sujeito passivo, terceiro, aqui no caso tabelião, a autoridade ela pega essa informação e conclui o lançamento. Esse é o chamado lançamento por declaração. E aí, nesses casos, o que diz o CTN? Nestes casos, ele diz o seguinte, olha, quando é feita uma declaração do contribuinte, ele diz, o meu imóvel vale 100 mil, estou dizendo que vale 100 mil. O fisco ele pode desconsiderar por entender que está errado, entendeu que, não, tu está me enganando, não é 100 mil. Ele pode desconsiderar? Pode, mas o que diz o CTN? Quando o valor do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará valor ou preço. Arbitrará valor ou preço. Então, ela vai estabelecer um valor ou preço diferente daquele que eu disse. Quando forem omissos ou não mereçam fé as declarações e os documentos prestados. E tudo isso tem que ter um procedimento administrativo. E é facultado a contestação mediante a avaliação contraditória. Então, compete ao contribuinte ele dizer, não, peraí, eu disse que é 100, você está dizendo que é 200, eu quero contestar isso. Então, há um procedimento administrativo para contestar a avaliação feita pela Fazenda. Ok? O que acontece na prática, tá? Aí agora eu vou falar não o que está no CTN, mas sim o que está na prática. Como? E aí, de novo, aquela minha maldição que eu lancei, que eu falei para vocês do pessoal que não gosta do tributário, o advogado que não conhece muito tributário, ele faz inventário, daí ele tem a seguinte mentalidade. Vou colocar no inventário os valores mais baixos possíveis, porque daí a gente tributa menos. Certo? E aí, como muitos advogados fazem isso, o que o fisco acabou assimilando como ideia? O fisco disse, então quer dizer que toda vez você está fazendo isso para menos? Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que vier para mim, eu vou lançar para mais. E na prática é isso que acontece. O advogado declara na DIT um valor, vai para a fazenda, ele sobe o valor. De que jeito? Da forma mais esdrúxula possível. E aí, é importante entender o seguinte, tá? É importante entender que é difícil também para o fisco ter um cara especializado em avaliar cada bem, né? Imagina, tem um cara que entende de carro, outro cara entende de lancha, outro cara entende de helicóptero, outro cara entende de joias raras, outro cara entende de avaliação de empresa, que é uma coisa complicadíssima. Então, assim, eu entendo em parte a dificuldade do fisco, porque ele não tem domínio para avaliar tudo, né? Todos os bens que existem no mundo, qual é o valor dos bens. Então ele parte de uma presunção e ele faz na mão grande, simplesmente ele vai lá e joga para cima. O que é importante nós termos presente, tá? Na base de cálculo aqui, se eu pudesse botar aqui uma coisa, um alerta, para ficar aqui registrado para sempre, para tudo, não é só para o imposto de hoje, para tudo. A base de cálculo deve ter o valor verdadeiro. Não é para mais, não é para menos, é o valor que vale, porque é sobre essa riqueza que o Estado se apropriará de uma parcela. Então não está certo quando o contribuinte joga para baixo, não está certo quando o fisco joga para cima. Se é 100 mil, é 100 mil, tem que tributar 100 mil.
Se ele está tributando 150, eu não tenho esses 50 mil. Esses 50 mil não existe. Portanto, o fisco está se apropriando de uma riqueza que eu não tenho. Então, assim, a base de cálculo deve ser o valor verdadeiro. E aí, os erros para mais ou para menos devem ser corrigidos. Mas não é assim que se comporta na prática, tá? Na prática não é assim que se comporta o fisco, não é assim que se comportam os advogados, via de regra. E é, às vezes, uma economia que eu vou te falar, sabe? O sujeito, ele economiza... eu não vou pagar 3%, 4% do ITBI. Ok, economizei. Só que aí depois eu vou pagar quando eu for alienar esse bem. E aí eu botei na minha declaração pelo valor que entrou no inventário, e aí eu vou vender por um valor muito mais alto, eu vou pagar 15% sobre a variação, que por vezes pode ser muito maior do que se eu tivesse tributado certinho ali na hora do inventário. Então, às vezes, a economia do ITCD, que pode ser vantajosa ali naquele momento, ela pode virar um problema lá na frente, na hora de vender o bem. Imagina transmitir um imóvel, uma fazenda para os filhos. Aí os filhos vão vender a fazenda depois. Vai ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, que pode chegar até a 22,5%, dependendo do valor que nós estivermos falando do patrimônio. Tá? Então, aqui muita atenção, tá, pessoal? E aí, meus amigos, o último elemento que falta falar aqui do ITCD é o aspecto pessoal. Então, aqui, na transmissão causa mortes, quem vai receber é o herdeiro ou o legatário. Imagina que o sujeito não deixou herdeiro, mas deixou um testamento, né? É esse cidadão que vai pagar um imposto. E se for doação, aqui é o doador, contribuinte do imposto, certo? Então é esse que vai fazer o recolhimento, que supostamente é quem tem a capacidade contributiva maior, né? Quem está doando, em tese, tem mais dinheiro do que quem está recebendo. É esse que vai ter que recolher aqui o imposto sobre a doação, certo? Professor, Diga. se tu puder voltar ali no slide anterior, só eu fiquei com uma dúvida. Aqui? Não, aquele que tá esse colorido ali, ó, que tem uns desenhos. Isso, tá. Eu não entendi primeiro assim, o que é esse Monte Mora aí? Não ficou muito claro para mim. Tá, boa pergunta. Monte Mora, então, é o patrimônio avaliado, deixado pelo Decujus. Então, o cidadão morreu, ele tinha bens no seu patrimônio e ele vai inventariar isso. Ele não, né? No caso, o inventariante. E o rol dos bens compõe o chamado Monte Mora. É isso que é a base de cálculo. Um detalhe aqui, e a pergunta do Vitor Hugo vai me permitir esclarecer uma coisa. Tá, vamos fazer 2 pontos de atenção aqui. Um é o valor verdadeiro e o outro é aqui, ó, cuidado com a meação. De novo, aqui mais uma praga que eu rogo. O sujeito não gosta de tributário, não assistiu nenhuma aula, daí ele vai fazer lá um inventário e não se dá conta de excluir do Monte Mora, ou seja, não é bem a ser inventariado, não é bem a ser tributado, o que é a meação do cônjuge que sobreviveu. O direito civil chama de supérstite, né, o cônjuge sobrevivente. Aquele que sobreviveu, ele, a depender do regime também, né, do regime de bens, ele já tinha uma parcela do patrimônio que já era dele. E aquela parcela não vai ser tributada pela ocasião da morte. Ele não vai pagar para receber algo que já era dele. Ok? Então, tem que excluir a meação do Monte Mora. Ok? E ali, quanto ao valor verdadeiro, no caso, isso aí ficou escanteado, né? Seria o cenário ideal. Na prática, o que vale é o valor que a fazenda dá. Na prática, é o valor que a fazenda dá, correto? Tá, perfeito. Mas aqui está o caminho, ó. Aqui está o caminho das pedras.
Então, fiquem atentos, porque aqui... E esse tipo de trabalho, gente, vocês podem fazer já sem carteira da OAB. Se descobrir que tem um inventário lá que avaliaram errado, dá para fazer avaliação contraditória administrativa, que pode ser feito pelo próprio contribuinte ou, melhor ainda, auxiliado por alguém que é estudante de direito, né? E dá certo, vocês podem acreditar ou não, mas dá certo, às vezes funciona isso aqui. Tu vai lá e fundamenta direitinho, justifica e tu consegue provimento do teu recurso, tá? Então, Professor, Oi. se a pessoa que tem o direito a receber a meação, ela quer doar os filhos, aí tem que pagar, né? Ela quer doar a sua meação, no caso. Sim, aí tem uma doação, certo? Beleza. Aí não é a transmissão em razão da morte, mas sim doação. Tá certo, David? E aquelas UPFs ali, elas são atualizadas anualmente ou não? São? Anualmente. Todo ano ela sofre atualização. E aí quem tem o controle disso é o Estado, né? O Estado é que coordena essa atualização da UPF. Certo. Muito bem, gente. Então, Professor, só uma coisa, daí não é dúvida. Eu mandei ali no chat, não sei se o senhor tinha visto, só que tu disse ali da mudança de entendimento de ser constitucional ou inconstitucional a progressividade do ITCD. Ali eu encontrei ali quando que se deu essa mudança só. obrigado, Vitor. Muito bom. Professor, Diga, Renato. o usufruto não seria um instituto para passar assim a não recolher esse imposto de transmissão causa maior doação? Não seria indicado para passar um bem para um filho, assim? Boa pergunta, Renato. Então, vamos lá, né? O que é o usufruto? Instituto lá do direito real, né? A gente pega a coisa e divide em dois. Um é o no proprietário, ele fica com a propriedade, mas não tem o bem. O outro tem o bem, mas não é proprietário. Certo? Então, a propriedade ela foi dividida. Na instituição do usufruto, eu não tenho nem doação, nem transmissão causa-morte, certo? Então, a rigor, eu não posso tributar o usufruto. Ok? Não posso. Isso significa que os estados não tentam tributar, eles inventaram isso aí. Eles inventaram uma perna na instituição e uma perna na extinção do usufruto. E aí, com isso, ele cobraria o imposto duas vezes, o que é indevido. O que acontece? Por ocasião da morte no proprietário, então a propriedade vai se consolidar no patrimônio do usufrutuário. Então aqui eu tenho, em razão da morte e extinção do usufruto, ocorre a transmissão, certo? Então assim, o usufruto é uma estratégia interessante para um momento, sim, constituição do usufruto, não paga o imposto naquele momento, mas quando for fazer a extinção do usufruto e a consolidação da propriedade, por que essa propriedade está indo integralmente para o nome dessa pessoa? Porque morreu no proprietário. Então eu tenho o fato gerador. Então ali naquele momento poder-se-ia falar em tributação causa-mortes. Mas eu já vi legislação as mais variadas possíveis, e aqui a gente está falando de tributo estadual, né? Cada estado tem uma lei, e aí tem estado que cobra nas duas pontas, tem estado que cobra de um lado, não cobra do outro, tem estado que cobra porque a lei ela foi alterada. Muita gente começou a fazer usufruto, né, como estratégia de planejamento sucessório, e aí os estados começaram, não, até o ano tal, se você não fez, eu não cobro aquilo, mas quando for extinto, eu vou tributar. Do ano tal para cá, tem que pagar aqui e depois não paga lá. Então, tem lei para tudo, mas assim, o que é importante entender é que o usufruto não é fato gerador. O usufruto não é fato gerador do ITCD, tá? Essa era a pergunta da semana que eu ia deixar no mudo, agora o Renato perguntou, eu já respondi. Não vai ser mais essa, tá? Vai ser outra que eu vou lançar lá no mudo. Bueno, gente, então encerramos por aqui o ITCD,
tá? A gente conseguiu cobrir todo o ITCD. Aspecto pessoal, vai para cá. E agora eu vou encerrar aqui essa transmissão, a gente vai fazer um intervalinho. São agora 8 horas e 40 minutos. 8h50 a gente volta para concluir a aula, certo? A gente retoma ali os últimos 2 tributos que faltam falar, tá?